Fala aí galera do Tudo Plugado, eu sou o Joker e estamos aqui com mais um podcast. Hoje eu convidei os 4 dubladores das Tartarugas Ninjas, Willy Contaifer, que dublou Michelangelo, Fred Mascarenhas Donatello, Renan Souza Rafael e Andréas Avancini Leonardo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer e muito a presença de vocês 4 aqui. Eu sei o quanto foi difícil juntar nós 5. Vocês com agendas apertadas, compromissos pessoais, eu também com trabalho e tudo mais, teve um pouco de dificuldade, mas finalmente estamos aqui para gravar esse podcast. Cara, pode crer. Nem tinha dublado o filme, a gente já tava esperando fazer. Então, vamos começar com as perguntas então. Quem quer ser o primeiro? Posso primeiro? Primeiro eu. Cala a boca. Cala a boca, Donatello. Tá bom, Hello. Opa, presente no uau! Então, vamos pela ordem. Michelangelo, como você começou com a dublagem? Cara, começou como um estalo, assim, tão rápido como o que vem e o que vai. Não teve assim, um histórico anterior. Simplesmente aconteceu e eu ter contato que aquilo, fazer vozes e muito além disso, dar vida àquilo que já tinha sido contado, a uma história que tinha sido contada previamente em outro lugar, em outro país, sobre uma outra data, foi uma coisa completamente impactante para mim. Uhum. Saber que dar sequência a uma história, recontá-la a ponto de ser parte integrante da vida das pessoas foi uma coisa muito, assim, incomparável mesmo. Então isso veio gradativamente, de forma que hoje eu consigo visualizar muito mais do que quando eu estava começando na dublagem. Eu comecei em 2005, em maio de 2005, eu tinha 14 anos, eu tinha acabado de estudar dublagem. E antes disso eu tinha me aprofundado o máximo que eu podia em Chaves, em Chapolin, que sempre foram as minhas séries favoritas e tal, e foi a partir dali que eu soube que aquelas pessoas na TV não eram somente elas, haviam toda uma família, toda uma equipe, todo um time por trás daquilo. Então, respondendo essa pergunta, eu comecei em maio de 2005. São quase 10 anos. Então, você respondeu umas 5 perguntas que eu ia fazer. Desculpa aí. Fala pra caraca. Ele é um pouco Esse é o apaixonado. modelo. Não, pô. Cala a boca, Michelangelo. Tem problema não, tem problema não. Eu ia perguntar quem são suas influências no mundo da dublagem, você respondeu já que são Chaves e tal. Então, Absolutamente. Acho que de todo mundo. Foi mal aí. Falando por geral. Foi mal. Calei. Ok. O Michelangelo vai na frente, geral vai atrás. Explicaram vídeos. Engraçado eu vi o Donatello fazendo uma piada dessa, né? Mas tudo bem. Isso é piada de Michelangelo, cara. Pois é. Né? E o Leonardo quietinho. Ele é lido. Eu só obedeço a ordem, entendeu? Eu tô esperando a minha ordem pra eu poder responder. Então vamos lá então. Fred Mascarenhas, Donatello. Fala tu. Quem me chamou? Então, cara, como foi trabalhar com esses 4? Na verdade a gente já trabalha junto assim há um tempo já, né? Eu tenho mais contato até mesmo com o William, o André já tem mais tempo que eu, assim, eu vejo também pouco. Mas acho que foi maneiro surgir esse negócio das tartarugas, que criou uma coisa que não tem na dublagem, né? As pessoas quase não tem grupo assim de amigos, enfim. Aí esse trabalho como o Manolo que dirigiu colocou a gente praticamente juntos dublando, né? Criou um maior vínculo. Acho que a amizade uniu-se tanto do filme com as tartarugas quanto da gente que dublou. Entendi. Então a gente voltou a fazer uma coisa que não existe na dublagem há muito tempo. É a união da galera, tá sempre nos estúdios, sempre batendo papo e ter aqueles grupos de amigos mesmo. E de repente, assim, o Renan eu nem conhecia, assim, acho que eu esbarrei com o Renan umas 2 vezes, né, Renan? Se eu não me engano. É verdade. Eu nem conhecia, assim, de repente tava dentro do estúdio com ele fazendo um trabalho desse e a gente acabou criando uma amizade grande, aí criou-se grupos no Facebook, criou grupo no WhatsApp, a gente falando das novidades do filme, e falando o que ia passar, e vendo camisa, onde vendia.
Verdade. Enfim, Só, então, só- Legal, bem legal. Foi uma experiência única que eu nunca. Desculpa até interromper quem tá falando. Cala a boca que eu tô falando. Vou chegar outra vez tu fala. Beleza? Clima tenso. É. Fazia muito tempo que vocês não brigavam assim. Não, mas fala. Então, criou uma coisa que eu não vejo na dublagem, que eu nunca vi. Tem um grupo de amigos, assim, que se fala o tempo todo, tem uma união, tem um respeito um pelo outro, sabe? A gente tem essa coisa, não tem olho grande, não tem essas coisas assim, se um tiver que ajudar o outro, sabe? Se escutar algum diretor falando assim, precisa de alguém pra tal filme, um indica o outro, sabe? Entendi. Então criou uma amizade, assim, a gente fala até que nós somos irmãos, temos irmãos novos, eu vejo isso É até verdade. no olho do Manolo, cara. irmãos. Quando ele vê a gente, isso ele se identificou, porque quando ele fez as primeiras vozes, né? Uhum. Eles tinham, parece que é a mesma intimidade que nós temos, mesma amizade, assim, a mesma sintonia, né? Verdade, é. Criou, então assim, criou uma família, virou uma família, a gente tá torcendo até pra já aparecer outro filme já pra gente fazer junto, pra gente ir na pré-estreia certeza. junto. Bem legal isso. Não teve nem pré-estreia, a gente inventou uma pré-estreia pra gente poder ir junto, entendeu? Depois da Aham. estreia. É uma estreia personalizada, pode. É. É. Eu acho que o diferencial, só pra finalizar a tua pergunta, eu acho que o grande barato, assim, que foi importante pra mim foi isso, criar uma amizade que eu não esperava ter e de repente eu ganhei 4 irmãos, assim, do nada que apareceu. E a gente. 4 irmãos, cara? Quem é o quarto? Hã? Quem é o Não, quarto nós irmão? 4, é o grupo. Os 4 É o juntos. grupo 2, 4. Não, ele falou que ganhou 4 irmãos. Como assim? O mestre Não, e explicou. antes- Justamente ele é mais Antes que você inteligente. fale É besteira porque aí, eu sou é eu o contando grupo uma 2, história 4. minha. Não, Sou o eu grupo contando uma 3, história. 4. Tá, desculpa aí, a narração foi Pô, mal. mas aí, gente, só confirmando o que ele falou, foi exatamente assim, cara. Tipo, antes eu só conhecia o Fred, assim, de vista e tal. Tanto que no dia que eu fui começar a gravar o Tartaruga, que dos 4 eu que fui o último, o Rafael, e aí eu encontrei com ele lá no estúdio, ele ia até gravar um retake. Aí eu falei com ele, pô, te conheço de algum lugar, pá e tal. Aí depois que a gente gravou, que a gente foi, pô, sendo amigão assim, e aí a gente mantém essa amizade até hoje, a gente espera manter por muito tempo. Quer dizer, pra sempre. O Renan até mencionou um termo Pra jantar. técnico. Quem é que paga? O Renan até mencionou um termo técnico, que ele foi fazer um retake. Retake é um termo que aqui no Rio de Janeiro, no mercado carioca, Retake. para se referenciar a concertos, a todo e qualquer tipo de concerto que se equivale a trocar alguma fala ou gravar alguma coisa que não tinha sido feita na gravação original. Em São Paulo é dito refação, então é retake no Rio de Janeiro e refação em São Paulo. Tá Isso aí. esclarecendo aí. Manda um abraço também pra a galera também de São Paulo, né? Que dublou os Tartarugas também, que se amarraram também. Nossa, É. com certeza. Aham. Outra Super amigos, outra assim. família. É. É isso aí. Verdade. Ah, sim, bem legal isso. E todos vocês são do Rio, né? Sim. Sim. Todo mundo É, no mesmo graças. esgoto. Ah, sim, é porque eu tive bastante tempo pra pesquisar, né? É verdade, cara. É verdade. Teve muito tempo pra pesquisar. Pô, ligo enrolando pra caraca pra gravar esse podcast. Tava quase saindo esse- pro esse próximo podcast. filme isso aí. Pô, nego enrolou pra caramba pra sair esse podcast. Nego entre parênteses, eu. Mas desculpa aí, deixa eu gente. até Mas cumprimentar. finalmente saiu. Respondeu 5 perguntas em uma também, me bateu, né? Muito Tô deixa. bom, pô. Bom, Muito certo. bom, Douglas. Quero ver agora. Então, bem legal isso. E eu percebi que vocês têm um relacionamento de irmãos mesmo. Também acompanhei a gravação do filme lá fora. Eu percebi que também os atores também tiveram essa união. O trabalho uniu muito eles. E mesmo falam que uniu vocês. Aham. E era a mesmíssima coisa, né? Era a mesmíssima coisa pra eles também. Eles não se conheciam. E aí eles se viram tão juntos dentro desse projeto que eles se viram como irmãos também. É uma coisa Pô, até se observar e tal. Até o Noel Fisher, que fez o Michelangelo, que deu os movimentos e a voz pra ele na versão original, em inglês, ele falou que todos pra eles são irmãos. Todos pra eles viraram parte de uma família. Entendeu? E isso é muito legal. Muito legal. Michelangelo legal. sempre é mais sensível, né? Não adianta. Não adianta, Ai, safado. Tá nada. Então, agora o Rafael, né? Oi, tô aqui. Hello Kitty. Deixa quieto, tá? Então, Rafael, você tem algum
projeto paralelo além da dublagem? Ele morde a fronha. Haha, É. pô, Não, cara, no caso, o meu trabalho, assim, só respondendo também a pergunta que você fez ao Willy, por exemplo, eu através do meu pai, que também é dublador, né? Você deve saber já, o Marco Ribeiro. E ele, tipo, através dele que eu comecei a dublar. Eu até comecei bem antes, assim. Eu comecei a dublar quando eu tinha 4 anos, na verdade. Eu não fiz Blue. E aí, eram aquelas criancinhas que ficavam no desenho, falavam, uma pista, uma pista. Aí por onde a Blue foi? A Blue foi, por ali. Você falava essas paradas. Mas daí eu fiquei meio off da dublagem. Mas daí hoje em dia, aí meu pai tendo a empresa, até se chama Audio News, então meu trabalho assim é único e exclusivamente com dublagem. Não só na Entendi. parte de dublagem, mas também eu faço, tipo, lá eu também faço de tudo um pouco. Eu faço desde a parte administrativa, Aham. tipo, falar com o cliente, fazer todo o processo sim, às vezes até traduzir e até desde isso até ser operador de áudio, que alguns já devem ter, o Irle Conheci você principalmente. assim, né, cara? Deve Com ter. certeza. Então que alguns falam assim, pô, você dubla? O André Você está aí opera mesmo? Tô aqui, cara. Tá me ouvindo, não? Deve estar Tô montando te ouvindo. Esse é moderador. Mas daí, tipo, por essas coisas também, e agora eu trabalho maioria com dublagem, quer dizer, especificamente com dublagem. Eu também, eu toco em uma Ele é banda, mas dublador e não, dono mas do Audio não News. tiro... Pronto, falei. Mais ou menos, mais ou menos. Não, mas Hashtag a dica. eu até sou músico, já toquei em casamento, assim, tal, mas eu não utilizo isso como Dos uma bons. fonte Dos bons. de renda e tal. É isso aí. Aham, entendi. Seria meio que um hobby, né? É um hobby, seria um hobby. Isso mesmo. Isso. E manda muito bem. Entendi. Bem legal, cara. Agora o Leonardo. É, Então, Leonardo, como você vê o crescimento da dublagem aqui no Brasil? Cara, eu acho que a dublagem tá crescendo bastante, tem bastante mercado. A gente tem uma profissão que é um pouco instável, né? Se você for pensar. Tem muito trabalho uma semana, tem pouco trabalho na outra, tem meses que é péssimo, tem meses que é maravilhoso, às vezes você Não pega tem na ótimos outra. trabalhos. Oi? Não tem na outra. Não tem nenhum na outra, acontece muito isso. Então é uma profissão muito instável que exige você estar sempre em contato com todo mundo. Então, mas eu acho que tá crescendo bastante, tem bastante material, com os jogos agora estão vindo com bastante força, né, pra dublagem. E eu acho que só tem que crescer, é só o pessoal continuar junto e vai crescer bastante ainda muito. Entendi. E outra coisa também a ser dito também, que é importante, é que o material humano, assim, não é dos maiores, né? Por exemplo, tanto sei lá, em quantidade como tem em qualidade, assim. Toda hora tem chegando gente nova e tal, mas tipo, até pegar a mãe, assim, da parada, leva um tempo, por exemplo. A gente não tem a quantidade de engenheiros como dubladores, nunca. Entendeu? Aham. Aí acaba sendo, como ele falou, às vezes Exatamente. uma semana tem, outra semana não tem. E às vezes as semanas que tem, às vezes, tipo, se tivesse mais gente, como um ator, né? Tipo, uma voz dubla vários atores, mas ó, cada ator é um papel, entendeu? Aí já meio que explica. Verdade. Aham. É uma história. Então. Mas eu quis dizer mesmo na questão de qualidade, tem crescido muito a qualidade das dublagens, tem melhorado muito. Até porque também tem uma lei que obriga umas porcentagens dos filmes serem dublados. Essa é a Com missão. certeza, né? E as pessoas estão mais exigentes também, né? Não é só É a verdade. gente que tá fazendo o melhor trabalho. As pessoas também estão pedindo trabalhos melhores e, bem ou mal, tem muita gente que vê filme dublado Isso. e curte ver dublado, prefere ver dublado. E hoje em dia o pessoal reclama se tá ruim mesmo e percebe, não é que nem antigamente que qualquer coisa passa. É verdade. Verdade. O mau trabalho é muito mais combatido, verdade. Esse lance também da TV fechada, né? Essas TVs fechadas agora também tá ampliando mais, né? A classe C e D também tá tendo acesso, então eles mesmos exigem bastante que sejam as coisas dubladas. Verdade, verdade. Também tem games também, né? O videogame tá vindo também desesperadamente, né? Fora o videogame, fora os games, que verdade. Um filme tem 1h30, um Pode jogo crer. de videogame tem quase 20 horas.
É verdade. Olha. Entendeu? Bom, mas se fosse dublar um jogo como GTA V, cara, ia ficar um mês no estúdio dublando, ou mais. Seria no mínimo uns 100 mil arquivos de voz. É, certeza. Caraca, e De tudo. algum de vocês já dublou algum game? Algum jogo? Só Eu fiz dublei participação, nada que conte. Eu Eu já dublei. dublei. Ah, fala aí. Tem que ser um de cada Donatello, vez, fala. né? É, fala Donatella. Quem levantar o primeiro. Eu tô defendendo. Eu levantei a Ela mão. levantou. Na orelha. Eu dublei no World of Warcraft, dublei a raça dos gnomos. O WoW, né? Famoso que ninguém Você conhece fez aí. É. Fez o jogador, Gnomo? Você escolhe o gnomo, você joga com ele. Você pode personalizar, botar roupa, assim. Ah, Mas tem bastante tempo que esse jogo é antigo. Enfim, agora o Irley, levanta o dedo aí. Levantei o dedo, então. Eu fiz um jogo que por sinal já foi até extinto. Era da Level Up. Era um RPG online chamado Lunia. E. Lembro. Né? Pois é, eu era o Cavaleiro Errante, eu era o Cieg. Que era todo moleque, era todo meninão e tal. E aí. Tinha uma eu namorada desci o cabelo rogochá, amarelo. né? A namorada. Namorada Rogochá. E depois, assim, depois eu fiz uma participação em World of Warcraft. Aquele que ninguém conhece, né? Ah, tá. Eu fiz Que ninguém conhece. bicho, tipo um gremlin, sei lá, um negócio assim. Aí depois encontrei a Glória em Harry Potter, cara. Tive o imenso prazer de Harry Potter. Eu cresci sendo nutrido pelo fascínio de assistir, de ler e de querer ser parte daquilo também, porque aquilo ali era muito bem feito. A dublagem, tanto é que Foi? é uma referência. Eu cheguei a participar de nenhum Parou pra beber água no dublagem meio da de fala. mas eu participei, é um jogo pra Kinect, parece. E eu fiz um contador de goles, parece. Era no jogo de quadribol, tipo, 10 pontos para a Grifinória! Um negócio assim. bem legal. Mas Tipo um locutor, né? tipo locutor. Caraca, imitou Foi muito igualzinho. maneiro que eu falei todos os feitiços, cara. Imagina, né? Expelliarmus! Avada Kedavra! Tudo. Eu me realizei, cara. Por um dia eu fui um bruxo. Mas tipo, eu não fiz tipo, propriamente um game. Eu só fiz uma participaçãozinha dada no aplicativo que era da Dora. Então, Maneiro. comparando com o que vocês Dublou a fizeram. Dora Aventureira. Acho que errei, eu tava Deu- falando Hello mal, fala aí. É Dora Aventureira, cara. Agora ela tá adolescente. Mas daí eu fiz um gamezinho lá no aplicativo pra celular. Hein? Tem gente que adora, Adora. né? Tem gente que não A adora. Dora tá adolescente. Dora Aventureira. É uma aventura mesmo. Ih, deixa eu ficar quieto. Eita, mas se fosse a Dora piloto seria uma corrida, né? Olha. Eu não fiz nenhum jogo, cara. Eu fiz só a participação, acho que foi em Halo. Mas era a voz de soldado de trás lá no fundo. Ah, eu lembro, fiz também, lembro. Sabe qual é, né? Sei, tô ligado. E eu fiz agora um, mas não saiu ainda, eu não vou nem falar pra não dar merda. Até sobre Halo, cara, teve uma série de desenhos que eu acho que foi pra DVD, pelo menos eu acho que no DVD não existe nem versão dublada, foi estranho e tal, mas eu participei. Foi uma série de curtas de 9 a 10 minutos, mais ou menos, baseado no jogo, era Halo Legends. Ah, que A maneiro. direção foi até da Aline Guedes, mandar um beijão, que é minha dindinha, minha amiga, minha parceira. Maravilhoso. Finíssima. A Aline Guese. Aline Guedes, uma das profissionais mais queridas e quase uma unanimidade entre nós, uma pessoa super doce, uma profissional muito valorosa mesmo. Muito boa. Então, moral, E foi gravado na Cinevídeo e tal, e foi bem maneirinho. Era o formato mesmo, desenho japonês e tal, era uma espécie de anime. Entendi. Mas pra onde isso foi, eu não faço a mínima ideia. Até hoje, já tem mais ou menos uns 2 a quase 3 anos e tal. Joker se lembra. é igual o Marvel Merchaps. Não, sem contar que é o Whirley. Oi, Fred. Sem contar que a Aline colocou todos a gente, né, no Ben 10. Demais, né? Com toda certeza. É Ah, verdade. o Ben 10. Até o Ben 10 Ben até 10 com ela é incrível. É. Já desci, dava tudo. A Aline é gente boa, ela é bem 10.
E vocês têm dirigido algum trabalho de dublagem? Já que você perguntou, até eu. Eu, graças a Deus, recentemente, tipo, alguns meses, consegui tirar o registro de diretor, até por coisas que eu já venho fazendo lá na empresa há bastante tempo. E essa semana e na semana retrasada eu tenho dirigido uns filmes, sim. Me escala, me escala, me escala. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Primeira mão, hein? De primeira mão. Gosto de Tom Cruise. E vocês têm acompanhado alguma notícia sobre o segundo filme? Cara, o filme cara, eu acho que- tá saindo aqui, 2016, né? E Junho de 2016, eu acho. não tem nada muito por aí não pra gente sabe ler. tudo, né, cara? Que horas, Whirley? O Whirley sabe tudo. Pelo horário de Brasília de Greenwich. Tá Não Paraíba. lembro o dia não, Paraíba. Mas é em Ah, mas o maior stalkeador aí mesmo é o William. Pronto, falei. É. Pô, tem que ser ninja, né? Na vida real. Ele sabe meus trabalhos Ei. melhor que eu, cara. Tipo isso. Esse ainda imita ainda, cara. Imito direitinho, igualzinho, maluco. Igualzinho. Imita igualzinho. Eu cheguei a pensar que tá trocado o papel do Willy e do Fred, né? Até que não, cara. Até que Não, cara, ele é todo mundo. Ele é todo mundo. Não, Eu faço fake, foi bem escalado, sim, foi bem É escalado. porque o Fred soltou umas piadinhas no início aí. Não, tô zoando. Não, porque o Fred é bobão mesmo. O Fred é aquele que não tinha amigos. E aí foi desenvolvendo piadas sozinho na mente dele, daí virou nerd, tá ligado? Mas aí ele. Aí quando ele conheceu a gente, ele se soltou. Virou essa saiu pessoa. do armário. Do armário. O Fred fazia uns vozerios comigo, eu ficava soltinho no vozerio, né, Fred? Não é? Que isso, amiga? Nem te conto. eu conheço essa história. Pode falar não, pode Whirley, para o YouTube, Whirley. Opa, falei. Aqui é offline. Desculpa aí. Luiz, fala tu, Joker. Então, vocês têm um relacionamento de irmãos mesmo, né? De brigar e tal. É tipo isso. Uns até mais que irmãos, né? Vocês aí. Mas, Deixa eu irmão. falar. Ah, que eu falei. Vocês falaram e eu não falei, porque eu falo pouco, né? E todos vocês já eram fãs da Tartarugas? Cara, eu acho que André, faça as honras. eu era o fã mais obcecado que existia de Tartaruga quando eu era pequeno. Eu assisti o seriado até que o Até quadrinho, maluco ali. pai do Renan dublava maravilhosamente bem, Quer ser Manu escalado. também. Quer ser Até escalado. Até meu ex-padrasto fazia o Rocksteady, não lembro qual é, que é o Garcia Júnior. Pô, eu assistia direto o desenho. Depois que eu fiz o filme, eu acabei lendo todos os quadrinhos, vendo todos os filmes, todas as coisas que eu já gostava. Eu também, por exemplo, até como o André já citou, meu pai dublava até o Rafael antigamente. E eu não só por causa disso, mas sempre que gostava de Tartaruga Ninja, assim, eu sempre gostei de assistir o desenho, tipo, algum dos capítulos que eu não. Ou alguma das séries dos desenhos que eu não perdi era o Tartaruga Ninja. Antigamente, tipo, por causa do meu pai também, por causa do Tartaruga, mas tipo, de ser fã como o Andrés, de ler quadrinhos assim e tal, eu confesso que não. Entendi. Mas eu Até indico, viu? Quem adorava. gosta de quadrinho pra ler o Você quadrinho. já me mostrou, eu achei irado também. Até Olha. mandou, né? Aham. E todos vocês são nerds? Acho que o Fred é mais. Cara, eu sou. Cara, dizem que eu sou nível nerd, easy. mas eu não me caracterizo como nerd, não. É tipo um nerd burro, entendeu? Sacanagem. Time completo. Fred Mascarenhas e Uploading. Renan Ribeiro. Chamou para o duelo. Acho que Andrés é o top, sim. Nesse quesito. Não, E até mesmo sobre Tartarugas Ninja na infância, acho que é inevitável não ter passado, né? Tartaruga Ninja na Globo, todo dia. Acho Verdade. que é inevitável. TV Globinho.
eu acho inevitável não ter assistido, assim, mas eu nunca fui aprofundado em Tartarugas Ninja, não. Mas se eu já brinquei, com certeza eu era o Michelangelo na brincadeira. Desculpa aí, desculpa aí. Eu até falei pro Whirley quando eu fui fazer o filme lá, que meu preferido é o Michelangelo, sempre foi. Mas hoje em dia Pode agora crer. mudou. Sim. O primeiro boneco que ele comprou foi do Michelangelo. Pode crer. Eu tenho uma coleção enorme de Tartaruga Ninja agora, tudo do Leonardo. Vocês estão vendo aí na tela, aí tá passando aqui, ó, no rodapé, tá passando aqui a data que ele comprou, o recibo, Michelangelo, versão original. Eu acho que todo mundo naquela época assistia Tartarugas Ninja, né? Não tinha quem não assistisse. É inevitável, Uma é inevitável. febre. Junto com o He-Man, né? Eu também assisti bastante quando era pequeno. Não, e eu jogava videogame com o Donatello. Engraçado isso. Todos os jogos do Flip eu tava com o Donatello. No Super Nintendo eu tava jogando com o Donatello. Porque o bastão tem mais alcance pra bater nos outros. No videogame eu jogava de Rafael. Eu gostava mais de Rafael. Michelangelo era fraco, aquele garfinho não chegava nem... Explica. Bem legal. E Andrés, eu vi que você faz algumas esculturas com massas. Você tem feito muito isso? Cara, eu queria ter mais tempo pra fazer, mas eu Era um artista. É porque assim, eu estudo, eu mesmo. trabalho, eu faço dublagem, namoro, aí fica sem tempo, né? Mas eu queria dedicar um pouquinho mais de tempo pra isso, que eu tô gostando muito de fazer. Eu comecei esse ano ainda a fazer escultura. E já tá mandando muito bem. Valeu, cara. Tá mesmo, verdade. Muito bem mesmo. Ficou muito mesmo. bom. Browser. Valeu. Eu fiz um anão esse final de semana. Acho que foi isso que eu vi no seu Face, eu acho. E aí, não tem muito tempo, cara. É só final de semana, muito raramente que eu tenho tempo. Entendi. Você faz por hobby ou tem algum projeto em volta disso? Não, cara, eu faço por hobby. Eu fiz um link. Faz pro Robin, faz pro Batman. Eu faço hobby, faço Batman. Tudo. E eu, na verdade, eu sempre gostei muito de arte em geral. Aí eu sempre quis saber como é que fazia escultura, do pessoal fazia escultura de HQ e personagens que eu gostava. Aí eu descobri que existia uma massa, eu comprei um pouquinho, fui testando e tô gostando, né? Basicamente isso. Entendi. E estão ficando muito bons, cara. Parabéns. E agora, Donatello, Fala. Eu? você tem algum hobby? Faz alguma coisa assim? Pô, cara, Cara, hobby, eu descobri que ele gostava de vender videogame na Uruguaiana, né? Me pegou dentro de uma barraca de videogame do amigo meu lá na loja. Peguei não, cara. Eu falei que uns tinham mais relações do que Olha as revelações. Cara, eu vou te falar uma coisa, esse negócio de hobby eu adoro videogame, jogo videogame direto, tenho 2, tô pegando a geração nova agora. Viciado. Gosto de simulador, peguei até um Logitech G27, enfim, todo em 3D, o volante. Mas eu acho que meu hobby é a dublagem, não tem, acho que prazer maior pra mim na vida do que trabalhar com a dublagem, cara. Entendi. Eu acho que pra mim isso é uma diversão, assim, eu não consigo ver nada fora isso. Tem um hobby, sim, isso que ele falou, vezes dois. sair, não sei o que, tá com a minha namorada, enfim, essas coisas todas. Mas pra mim, meu maior hobby é trabalhar no que eu gosto. Essa é a diversão brasileira. Então pra mim, entrar no estúdio com a galera, enfim. É um privilégio. Não tem isso me move também, isso me move. Isso me coloca em qualquer lugar e acima de qualquer coisa pensada e sonhada. Dublagem é vida mesmo, cara. A gente trabalha e se diverte. É um trabalho extremamente árduo, né? É uma coisa até importante de dizer. É um trabalho difícil, árduo, que até o Andrés usou esse termo até umas semanas atrás, que a dublagem precisava ser desmarginalizada, porque tem muitas mais opiniões pairadas sobre ela, assim, não faz sentido, assim, é a mesma coisa de você não gostar de uma música, não gostar de uma pessoa, sei lá, um artista. E você vai na página no YouTube, onde tem um clipe desse artista, e você fala, isso é horrível, isso é péssimo, e bota o polegar para baixo, mostrando que você não gostou. Eu acho que não é por aí. Eu acho que quando envolve uma questão crítica, positiva, a ponto de querer, sei lá, te colocar à frente, te ajudar a evoluir, fazer alguma coisa melhor, é uma coisa.
Agora, usar da sua própria opinião para desmerecer até o trabalho do outro, e principalmente não conhecendo como funcionam as coisas, eu acho que isso é bem punk. E ainda existe essa marginalização ainda de filme com dublado, certeza. de dublagem, de dubladores. Verdade. Somos como sombras na noite, sem ninguém ver a gente. Eu já disse. Eu acho que, assim, na minha opinião, o problema maior é generalizar a coisa, Opa, entendeu? pode crer. Falar que todo filme dublado é ruim, É né? verdade. Entendeu? Não é, cara. Não é verdade, entendeu? Porque tem É. alguns filmes dublados que é muito bom. Tem filmes dublados, Isso aí. inclusive animações que são melhores até que o original, entendeu? Com certeza, por exemplo, Simpsons, né? O pessoal costuma dizer que ver Simpsons legendado não é a mesma coisa, não. Tem toda uma questão de costume também, né? Óbvio, mas se você cresce ouvindo um desenho dublado e você vai ver o legendado, você vai falar que caramba, que coisa é essa? E vice-versa, Isso né? aí. E vice-versa. O legendado quando pega um E dublado. uma coisa que eu percebi, cara, eu fiz até um estudo para minha pós-graduação, que até o William respondeu também, não sei nem quem mais respondeu, agora não lembro. Eu não respondi, eu sabia que não ia ser importante pra você. Mas Beleza. eu consegui 5.700 respostas de fãs de dublagem, né? Somente. Eu vou te falar que Bem legal, que legal. só confirmou o que eu imaginava, assim, o pessoal gosta demais de desenho animado dublado, é a coisa que mais gostam, e não gostam de certas coisas também, do documentário as pessoas não gostam. Então, assim, tem gostos, as próprias pessoas que gostam de dublagem não gostam de certas coisas e gostam de certas coisas. Mas a gente também tem coisa que a gente vê dublado que não gosta e tem ver que a gente se amarra. Cara, e também outra coisa que criticam muito a dublagem, que às vezes não é nem culpa, não é uma culpa, né? Porque a culpa, acho que não existe uma culpa, assim, porque é toda uma equipe trabalhando junto a favor em prol de uma coisa. Então, tipo, não tem como culpar o dublador, assim, entendeu? Uhum. Por exemplo, às vezes acontece do diretor, sei lá, tá desatento, não perceber se é uma piada, ou então coisa. Ou então o trabalho ser perfeito, como eu acredito. Não perfeito, assim, todo mundo erra, mas o trabalho ser muito bom, como eu acredito que foi o Tartaruga Ninja, mas às vezes quando vai pra finalização do projeto, a mixagem e tal, às vezes acaba tirando as falas da boca, assim, acaba tendo uma batida falsa e tal, o que dá mais chance do pessoal que não saca muito reclamar lá, dublagem errada, ruim, o cara batendo boca lá e sem falar e tal. Às vezes eles não conhecem, eles não sabem que às vezes não é culpa do dublador, do diretor e tal, às vezes não é culpa de ninguém, mas são erros que acontecem, até o próprio cliente, às vezes quando é mixado fora do Brasil e tal. São fatalidades que ocorrem e que acabam sobrando para o dublador sempre, né? Mas eu acho que o filme de vocês foi bem dublado. Até porque eu acho que tem duas coisas. Uma é que a escalação foi muito bem feita, entendeu? Vocês quatro caíram como uma luva em cada personagem. Foi muito bem feita a escalação de cada um, entendeu? E Pô, maneiro, cara. Bom, cara. O Manolo tem um ouvido muito bom, né? Ele sabe quando chama a pessoa, né? Isso é verdade. Tanto quando a gente tem um dom da parada. Caraca, sou eu, caraca, é o Willi, caraca, é o Andréas, cara. Não, e o Manolo é impressionante, porque ele gosta tanto de ter uma qualidade boa nas vozes, nas escolhas, que ele fez até o site do Quem Dubla, que é dele, né? É verdade. Pra exatamente ter esse cadastro todo pra saber. Eu acho que foi até lá mesmo que eu peguei a pesquisa de vocês. Que maneiro, cara. Isso é bom. E eu também acho que o trabalho foi bem feito também, porque vocês tiveram uma união como irmãos mesmo. O trabalho uniu vocês como irmãos, igual as tartarugas. E Isso é a mesma voz. Isso aí. É a força do casco. Isso, eu acho que foi o mesmo. Eu acompanhei lá fora também ó, o processo de bastidores. Eu acho que foi a mesma união que ajudou eles. Uniu também muitos dos atores que fizeram os movimentos, uniu eles como irmãos também. Eu acho que ajudou muito isso. Exatamente, cara. É verdade. Mas só uma feliz também, né? Mas aí, só uma coisa para esclarecer pro pessoal, que às vezes o pessoal
não sabe assim, tipo, porque hoje em dia tipo, cada um vai gravar o seu papel separadamente, entendeu? Tipo, não vai todo mundo no estúdio, por exemplo, vão os 4 tartarugas e gravar. Agora só fala, agora só fala. Agora vocês dois juntos, e pá. Isso era antigamente, no primórdio da dublagem, onde se usavam fitas imensas e tal, ou só tinham 2 canais. Se você apagasse um, você não tinha mais o original, entendeu? Se chamava gravar em BD, né? Quando tinha esse esquema. O Andrés pegou um pouco desse esquema e tal. Até eu, mas pô, não lembro de nada. Eu sou velho mesmo. Pô, gravei muita novela mexicana na RBS. Experiente. E aí tinha que juntar toda a galera no estúdio. Às vezes eu já ouvi até casos do diretor participar lá de dentro da técnica, falando no talkback, que é um microfone para comunicar com os dubladores, fazendo vozerio de aeroporto, assim, chamada. Já ouvi até falar isso. E hoje em dia é tudo totalmente separado, entendeu? E pô, uma experiência boa que eu tive fazendo Tartaruga Ninja foi quando a gente foi gravar os retakes, né? Os concertos. Todo Que mundo ficou, junto. que ficou o geral junto ali no estúdio. E foi bem divertido, foi mais divertido Ficamos do que umas 4 gravar horas, o filme. Foi muito bom mesmo. Foi Nossa, 3 horas e foi, pouco, foi quase 4, né? incrível. É 10 horas da noite do estúdio. 10 É. varada. Chega. Saiu 10 e 15. Mas conclui-se que o filme já estava pronto. Cada um Já estava tinha pronto, foi só detalhe. ocupado assim, uma sessão é. diferente. Por exemplo, eu gravei o Michelangelo em um período compreendido entre 9 da manhã e meio-dia, mais ou menos, em um único dia. É claro que sempre tende a um pouco menos, a um pouco mais. Isso vai muito da compreensão do diretor ao conhecer o trabalho do próprio ator, a saber o nível de dificuldade do personagem, saber o quanto aquele ator pode trabalhar dentro daquela lacuna, né? Que é o espaço realmente para ser trabalhado, para o personagem ser lapidado, criado, mantido, levado adiante e tudo mais. Porque porque assim, como foi observado até em críticas mesmo, todo mundo, todas as tartarugas tiveram, tudo bem, personalidades distintas, mas ao mesmo tempo tão marcantes e tão peculiares que não tinha um que não era notado, assim, que não tinha força na história, entendeu? Às vezes até o contrário do desenho, que por serem muitos episódios, às vezes um se sobressai e o outro menos, mas aí tem a oportunidade do outro se sobressair, deixando o que tinha sobressaído antes para trás, um pouco menos. E no filme não, no filme eu acho que foi de igual para igual, acho que todo mundo Eles teve entravam juntos e a saíam sua juntos, força, né? É verdade. Exatamente. Não sei se Então depois foi você uma lembra, experiência incrível. a gente estava comentando, não sei se eu comentei com você, também a gente procurando as fotos na internet, a gente até achou, né, Sim. que o Rafael, uma hora ele fica sozinho no filme, né? É verdade. Aham. De repente ele apareceu, acho que teve um cutscene e a gente cortaram a cena do Rafael, que ele andava na rua com a April. Tem até um Tinha uma- boneco desse, Sim. cara. Tem até um bonequinho que é só disso, do Rafael vestido de pessoa, assim, com uma capa. É verdade. É. Que André, mostraram lá no Spy Globo. versus conte-nos Spy. mais sobre sua coleção. Oi? Conte-nos mais sobre sua coleção de Leonardo. São 1, 2, 3 bonecos. No momento Não, né? tem, eu acho que uns 10. Caraca! Muito contados, Caramba. né? E um Mas de são cada 10 geração iguais, 10 diferente. Né? diferentes. Oi? Então tem de várias gerações, né? Eu consegui pegar do filme que a gente fez, eu peguei do desenho da Nickelodeon, que eu acho muito legal. Peguei o do quadrinho. Tem mais alguns pra chegar aí. Do desenho clássico, que até dei um pro Manolo de presente do Olha Leonardo, só, bem legal. O Manolo deu pra gente do filme, né? Antes de É. chegar. Viajou e trouxe. Né? O Manolo deu pra gente. É aquela história, em terra de dublador, Manolo é rei, literalmente, cara. Eita! É isso aí, É Manolo é rei. Isso aí. É bem legal. Mas então, como foi o processo de seleção para cada personagem? Eles escolheram, ouviram a voz de cada um? Teve algum teste preliminar antes? Como é que aconteceu a seleção? Cara, o não- Manolo, o Não, Manolo tem não. um ouvido absoluto na dublagem, né? Ele tem um ouvido incrível. Muito. Ele é ninja. Vai falar um oi, ele Sério. sabe quem é. Mas, tipo, É, normalmente se tem teste, né? Por exemplo, você tem um personagem para dublar e aí o diretor responsável por aquela produção indica geralmente 3 vozes. Aí os 3 vão lá, gravam, daí o cliente lá nos Estados Unidos vai e grava. Até quando a gente chama um personagem fixo,
por exemplo, sei lá, o Rafael, tipo, o Rafael vai ser feito do Renan Ribeiro. Aí quando for outra produção vai ser ele, entendeu? Mas às vezes até ocorre casos de quando vai vir um fixo, assim, geralmente uma pessoa, né, um ator físico, ocorre de acontecer teste. Mas isso fica por parte do diretor, de ouvir cada voz, indicar a pessoa que ele E que ele acha também, que vai ficar bom e o cliente que escolhe. e também tem o caso de ter vários estúdios. A gente tem mais quase 500 estúdios de São Paulo e Rio de Janeiro, se eu não me engano. Nossa. E não. é muita 500? coisa, cara. Uma coisa assim, se não 500, são 300, uma coisa assim. Não, só 200 de diferença, São tranquilo. 300. Nada, deve ter uns 3.500. Ah, tá. Acho que são 5.000, né? Né? E às Não. vezes um trabalho vai para um estúdio diferente do que você está acostumado, que o ator aparece no estúdio de São Paulo e o dublador dele é do Rio, e acontece muito isso. Então tem que fazer uma outra pessoa para dublar, é bem bizarro isso. A discrepância às vezes acontece até pela pessoa não saber que você dubla aquele personagem. Entendi, Exatamente. entendi. Mas assim, o processo de seleção, ele, a partir de um momento, ele foi bem aberto. Eu tinha sido escalado para fazer um trailer de um filme onde a mídia era para cinema. E aí era até tava sendo feita a finalização do segundo longa do último Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, né? E aí tinha um outro teste, desculpa. Tava tendo um trailer do filme que já tinha sido finalizado e um outro trailer de um outro filme. Esse outro filme era as Tartarugas Ninja. E eu entrei, tipo, aquele choque, né? A imagem tava um pouco distante do que foi realmente no filme, até pela proteção que a própria distribuidora teve também, a preocupação de manter a privacidade do produto e tudo mais para se tornar tudo visível a partir de um momento determinado. E aí a gente fez tudo ali guiado pela boca, e aí foi o primeiro contato com o personagem. Mas foi meio chocante quando eu entrei dentro do estúdio e aí o Manolo falou assim: William, você vai fazer o Michelangelo. Sem teste. Responsabilidade. Como Sem assim? teste. É brincadeira isso aí? E é engraçado também porque o ator que fez os movimentos originais do personagem nos Estados Unidos e que também deu a voz é um ator que eu já tinha dublado 2 vezes anteriormente. Uma em Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, que foi inclusive meu primeiro filme de cinema, e depois em Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais. E não por acaso o Manolo estava me escalando para uma terceira vez, eu estava fazendo ele, pelo menos no trailer, pela terceira vez. E é engraçado que o próprio Noel Fisher voltou a trabalhar com o diretor de Tartarugas Ninja, ou seja, o diretor de Tartarugas Ninja foi o mesmo diretor de Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Ou seja, cara, é muito louco isso, cara. Muito louco. E o Manolo migrou, talvez no raciocínio lógico dele, fez essa ligação e tudo mais, né? Mas foi bem engraçado, porque ao longo da vida eu fui o Michelangelo pela segunda vez. Pode crer. Fred sabe do que eu tô falando. Sei. Eu não posso falar, se eu falar vou ter que te matar. Então, Não fala nem não, contar, né, o que tudo. aconteceu. Quando eu Foi cheguei quando no eu fui o estúdio, Leonardo. Ai, falei. meu querido, só faltava abraçar o Manolo e, sei lá, foi muito bizarro, cara, pra mim. Porque foi uma parada que era desde pequeno, eu gostava pra cacete. Foi muito legal, cara. Foi uma sensação muito maneira, porque eu gostava demais daquilo ali já. E quando ele falou, você vai fazer esse Leonardo, vai fazer o meu. Porque ele dublava o Leonardo, né? E meu Parada, coração cara. disparou, eu fiquei tremendo assim. Eu fiz a primeira fala meio não acreditando ainda. Até porque eu já tinha visto que nos trailers tinham sido outros dubladores, né? E eu fiquei meio. Quando eu terminei a primeira leva, eu não acreditei. Eu fui pra casa, fiquei, cara, sério isso? Porque era uma coisa que eu gostava demais. Isso é muito legal quando acontece na dublagem. Você dubla uma coisa que você gosta Nossa, muito. demais. Você tinha que me ouvir mandando uns feitiços dentro do estúdio em Harry Potter. Caraca, maluco. Eu cuspi o script todinho, mas foi muito maneiro. Não sei Eu se fiz o o William teste. lembra. Eu cuspi o Tá script, completo, eu cuspo gravando Clarence, na moral, aquilo ali. Você vai gravar o que vai pegar Pode o crer. dublar, Pode crer. ver o bagulho tudo babado. Meninos e meninas, o que está falando é o Clarence. Clarence é top. É o novo Clarence. desenhozinho do Cartoon Network. Ai, se Clarence fala sério, ninguém merece. E eu sou o arquinho Oi, dele. Belchior.
E aí, Bel? Ai, ninguém merece falar com esse cara aqui. Ai, eu vou ficar offline. Tipo isso. Toma, né? Clarence o otimista. É, isso aí. Aí escolheram direitinho. Outro apresentando o Manolo também. Pô, com Outra certeza. produção que o Manolo é diretor. Achei engraçado também quando o Manolo, ele me indicou pra fazer o teste. O Clarence, na verdade, foi por teste. Não foi como o Tartaruga, que não rolou. Até rolou um pré-teste, assim, mas não propriamente dito. Aí quando eu tava. Um dos dias que eu tava gravando Clarence, a Manolo deu notícia que eu. Pô, te indiquei pra fazer o Rafael, Tartaruga Ninja. Hã? Como assim? Sério? Aí, cara, fiquei felizão, fui pra casa, falei pro meu pai, ele também adorou, assim. Foi naquele dia que você foi pra UPA, que você passou mal, que a pressão subiu, não foi? Ah, é, foi aquele dia. Pois é. Opa, Lelê. De noite, passei a madrugada lá. Ai, Entendeu? brincadeira. Mas aí, cara, fiquei muito emocionado mesmo. Aí quando veio a notícia mesmo que eu ia fazer, na verdade eu fui o último a ser escolhido deles. Entrei lá no. Tanto que fui o último a gravar também. Porque eles na verdade acharam que minha voz era muito leve. Não, minha voz era muito pesada pro Rafael. Sendo que antes tinham mandado um registro de voz meu do Clarence, que fala fininho. Daí eu fiquei meio sem entender o que aconteceu lá, mas eles depois viram que. Eu sei que falaram assim, a extensão dele de voz é perfeita, então bota lá. Coisa Aí, do Manolo, né? Graças a Deus fui fazer. Graças Manolo. Graças a Deus e, pô, graças ao Manolo também que, pô, fiquei felizão. E você manda benzão. Muito bom desenho, muito bom. Aham. Altamente Bom, recomendável para todos os públicos. É, valeu, cara, Eu obrigado. não sei se o Irley lembra como que aconteceu, Irley. Uhum. Que me passaram horário, ligaram passando horário, você vai fazer um cinema, não sei o que, passaram um horário estendido, eu falei, pô, deve ser algum personagem, né? Mas eu estranhei porque não tem teste, foi até que o Renan tinha falado. Geralmente quando aparece algum filme, eles chamam 3 dubladores pra fazer um teste. Faz a mesma cena, e depois manda pro cliente e ele vê qual voz que ele quer, né? Aí o pessoal tinha comentado, esse diretor que tinha me escalado, que foi o Manolo, falou assim que ele tá com as Tartarugas Ninja. Eu falei, pô, será que as Tartarugas Ninja? Aí chamei o Irley na sexta-feira. Vem cá, o que tá rolando? Aí o Irley falou assim, Fred, olha só, não é por nada não, mas segura o coração aí, não pode ficar duro pra trás. Mas pode ser que você seja meu irmão no filme, porque você tá com a mesma quantidade de horários que eu. Eu tava numa segunda, ele tava terça-feira, foi o mesmo projeto. Inclusive era o mesmo horário, parece que era de 2 às 5, né? Uma coisa dessa, não sei, não lembro. O meu era 9 a meio-dia. O meu também foi 9 a meio-dia. É, mas a quantidade de horas era a mesma pro papel do Willy. O Willy já sabia que ia fazer a tartaruga. Eu falei, cara, mesmo horário, mesmo tempo, eu falei, só pode ser pra andar junto, né? Tartaruga andar junto. Quando eu cheguei no estúdio na segunda-feira, eu entrei lá, o Manolo falou assim, o William falou assim, cara, tu vai fazer o Donatello. Eu falei, caraca, mentira. Cara, eu surtei, eu falei, que isso? É que nem o André falou, até pra fazer os primeiros looks é difícil, porque a gente sente a carga da responsabilidade. Pô, Caldeirão fazendo, Márcio Simões fazia o Donatello, né? Assim como os outros tartarugas também. Então você assumir uma responsabilidade dessa é muito grande. Então até pra gente trabalhar, a gente fica um pouco bloqueado, né? Então assim, Pô, nem fala, com certeza. Quando eu terminei de sair... Acho que o Manolo colocou o tempo certinho. Não. E quando eu escutava a voz, o Manolo falou assim, caraca, Fred, não adianta, é tua voz. Pode jogar em cima, joga na cabeça. Eu falei, Manolo, falou assim, joga. Cara, quando eu jogava a voz em cima, eu falei, caraca, é isso mesmo. O cara jogava a voz em cima, batia exatamente do original, assim, exatamente. Aí quando eu saí do estúdio... Acho que o Manolo botou 1 hora a mais. O Manolo botou 1 hora a mais mesmo no estúdio pra gente surtar 1 hora inteira. Aí quando a gente terminasse de surtar, a gente voltava a gravar. E assim, as minhas falas eram difíceis. Eu achava, porque tinha termo técnico que falava da cidade. Eu falava rapidão também. Eu falava muito rápido, pra pegar, foi bem complicado, assim. Mas foi um susto. Quando eu descobri, eu falei, caraca, saí desesperado, liguei pra minha namorada, liguei pro meu amigo, eu falei, caraca, tô fazendo Donatello. É esse mesmo. Aí saí na rua, deixa eu perguntar, um cara na rua, falei, me belisca, moço, me belisca, moço. Belisca. Pô, é complicado. Aliás, deixa eu até perguntar uma coisa pra vocês, aproveitar. Mas vocês já viram um vídeo que o gato toca piano com pauzinho? Cala a boca, Michelangelo. Cala a boca, Michelangelo. Não tem, no YouTube não tem, só tem seus pauzinhos. E olha lá. Eu não achei no YouTube com os pauzinhos, não achei. Não adianta mostrar o link, eu tenho o link aí, depois eu mostro. Na verdade, aquele gatinho tocando teclado, na verdade, com uns pauzinhos, eu acho que foi feito exclusivamente, acho que foi adaptado, acho que aqueles palitinhos, acho que foi pro filme mesmo, pra fazer uma referência, pra não ligar com o original, pra não dar problema de direitos autorais e tal. Entendi. E outra coisa, vocês colocaram muito caco no
na dublagem? Alteraram muita coisa no roteiro? A gente sempre dá uma brincada, né? Mas Aconteceu isso também, eu falo pra caramba, né? As pessoas me perguntavam na rua exatamente isso, se vocês mudaram muito o texto, né? Não tinha muita mudança, não. a gente não pode. Até A porque. piada que ele fala do Lost, perguntaram se Até era... por causa do cliente, tipo de cliente também, Experiência ele e tal. requer, são exigências diferentes. Por exemplo, você vai ver um filme da Fox, um filme da Warner, um filme da Sony, Exatamente. Cada um tem uma restrição. Cada né? um tem uma restrição, Mas nem de brincadeira vocês adaptaram, assim? Cara, eu acho que foi na incorporação do tipo. Porque, por exemplo, na hora do hashi, que o Michelangelo tá de cabeça para baixo e o mestre Splinter tá entrando em cena com uma pizza, aquela pizza esplêndida, com todas as misturas de queijos possíveis. 99 E sabores. aí ele, ih, gente, eu tô tranquilão, eu não vou desistir de forma alguma, uma coisa assim. Aí, tipo, aquele, ih, eu vou desistir. Aquilo ali, no caso, acho que não tinha no texto, era uma outra coisa, e aí eu mandei, ih, eu vou desistir, uma coisa assim. Aham. Também depende, porque Obrigado. nessa produção, se eu não me engano, a gente não podia fugir muito dos padrões lá do cliente. Por exemplo, a gente não podia falar mudar esse, tipo, para ele tava lá este, aí não podia mudar para esse, porque tava apontando, tava perto, entendeu? Aí são alguns tem várias padrões. coisas. Não, teve uma sim Eu fiz um retake disso, de mudar este, pra né, esse. de esse para este, tava perto. Esse Assim. pra esse. E aí a gente não podia mudar tanto, assim, mas brincadeira a gente mudou. Como a gente se fez. Em inglês eles falam Cowabunga, e a gente mandou lá Santa Tartaruga. Isso aí. Eles Já estão tava tratando traduzido exatamente assim, mas- pra referenciar o desenho antigo, né? Não, e aconteceu também, não sei se o Renan tava comigo no estúdio nesse dia. Teve É uma verdade. fala grandona que foi só improviso, lembra, Renan? Eu lembro com certeza. Foi Você só falando. improviso, aquela cena Eu acho que que ele não, tá peraí, vou conseguir, você consegue, Donatello, você consegue. tinha, ele tava hackeando o computador pra ativar a bomba, aquela cena que ele fica falando atrás o tempo todo. Aham. Tinha um textozinho, mas aquilo ele foi na bossa mesmo, foi tudo uma maioria no improviso, né? Foi E difícil. de primeira, desculpa Tem, aí, tem tá? muito Desculpa disso aí. desculpa aí. Tem muito disso do dublagem também. Às vezes você Pega a não ideia, tem como mas pegar, pega a ideia e manda embora. vai Foram produzir poucos uma- improvisos, sim. Foram poucos improvisos. Inclusive, a direção, assim, a direção estava bem alinhada, assim, com a tradução. A tradução foi até do Sérgio Cantu, que também Ótimo. Aham. É é verdade. também um dublador também incrível, e também É hoje é incrível. diretor de dublagem e é tradutor também. E ficou tudo, assim, tipo, muito resumido mesmo a trabalhar as interpretações e tal, mas teve um lapidar básico de ninja, né? De ninja pra ninja, de Manolo pra gente. Foi um trabalho de pai pra filho mesmo, muito bem cuidado. Foi super maneiro, porque as tartarugas são adolescentes, né? Então, assim, tem o negócio do Harley Shake, tem as gírias, enfim, tem hip hop, Exatamente. e enfatizaram, cada um tem uma personalidade forte demais, né? Michelangelo ele é muito moleque, o outro é muito líder. O muito Rafael foi até muito difícil pra nerd. fazer, porque Muito eu tive que incorporar um mal-humorado ali. O Manu falava, cara, pensa mal-humorado, falando grave, e tipo, o cara todo sem saco, assim. Claro, você mesmo. E a personalidade de vocês são bem distintas, né? Exatamente. Cada um com suas características totalmente definidas. Eu vejo que o Manolo é meio que o mestre Splinter de vocês, né? Com Nossa, certeza. Totalmente. E vocês já tinham trabalhado com ele antes ou esse foi o primeiro trabalho que vocês trabalham junto com ele? Já. Não, já. Ali, inclusive no Clarence, né, que a gente falou. É o Manolo que dirige. Exatamente. Eu tinha jogos vorazes com ele antes. Foi a minha primeira coisa grande com ele, assim, né? Manolo Olha, não fez aponta a direção e a gente vai, cara. Também foi o primeiro diretor que eu trabalhei na Delarte. Hoje eu trabalho, acho que com quase todos. Eu acho que de 10 eu trabalho com 9. Mas assim, foi o que me levou pra Delarte, foi o que, assim, um dos que mais apostaram em mim, um dos que mais acreditaram. E eu julgo impossível, tipo, olhar pra trás e verificar o que eu tenho até aqui, as coisas que eu aprendi, aonde eu cheguei, sem Manolo no caminho, cara. Sem Manolo comigo, sem Manolo dando os braços, entendeu? É rumo a Oz, cara. Ele é top, cara. Ele sabe o que faz. Ele é gênio. É genial. Com E uma certeza. unanimidade entre nós, pelo menos. Até o Irley sabe, eu tenho que agradecer também ao Manolo pelos Croods, né, William? Que nós chegamos a fazer o teste, né? Nossa, com certeza. Aquele filme foi Sim. incrível pra mim. O maior apresentão que ele me deu, assim, também
Foi um filme que tinha poucos Mandou personagens, super. na verdade só tinham 5 protagonistas, né? Eram 5 personagens o tempo todo. E eu fiz o teste aí, alguém entrou Opa, na alguém sala. Alguém entrou na trilha, sala. trilha. Mas enfim, eu tenho que agradecer a ele também, o Willi, que também que fez o teste também, depois acabou fazendo ele no DVD, né, Willi, que eu não pude, que eu tava fora. É, foi na parte do bônus e tal. Até fala, cara. Anunciei que o teu trabalho foi um espetáculo. Foi uns crudes, né? Era o tanque. Como é que é? É. Tanque? Era o Tanque. Tanque. Desculpa aí pelo Michelangelo, a besteira que ele fala. Aí meu irmão assim, né? Ah, eu tô com uma música aqui. Eu tô com uma música aqui pra tocar. Tá prontinha, tá na pontinha da minha língua. Vocês querem sobre nós. Imagine. Deixa eu falar, eu canto pra o Nil. Já sei, cala a boca, Michelangelo, tá? Já falei. Cala a boca, Miguel. Cala a boca, Michelangelo! Tá baixo, cara. Vai acordar o Mestre Splinter, tá maluco? Senão a gente Cara, Vai acabar indo isso. pro Hashi, hein? É. É verdade. Eu não tenho medo. Aí olha pra trás, tá o Mestre Splinter olhando pra gente. Ó, eu sou sonâmbulo. Mestre, olha só pra mim, Michelangelo andando, eu sou totalmente sonâmbulo, olha pra mim. Já é. Eu só apanhei nessa cena, então não fala nada. É. Fui o primeiro a apanhar. Essa cena foi bem legal, essa cena, cara. Maneira. Essa cena não deu pra entender nada, porque quando a gente gravou o projeto tava totalmente computadorizado, sabe? Não tava nem um pouco finalizado. Inclusive em algumas cenas a gente conseguia ver o fundo verde, assim, onde era o fundo da parada e tal. Foi muito impressionante na hora que a April tá Tá pendurada. Desculpa, deixa eu falar direito, porque senão fica feio, né? Pendurado, deixa eu explicar. Ela é jogada pelo destruidor do alto do prédio. E aí ela fica presa, no caso, na torre, que já tá inclinada perto de cair. Cuidado com o spoiler. Não é, gente. Não é só um detalhe de bastidores. Que isso, Todo que mundo já isso. viu. Aí Isso que é que antes ou acontece? depois Na hora do que ela Splinter volta- morrer? Ó, hein? Que isso? Ele Tô morre no final? Para, gente. Acho para que com você isso. viu outro filme, cara. Esse cara é Aí louco. ela... a gente tá levando a sério, pô. Matrix, né? Não, aí ela tava presa num guindaste, uma espécie de guindaste de paz. E aí, no caso, na hora que ela solta a mão, que é a hora que as tartarugas caem em voo livre, né, pra tentar segurar ela, pra ir. Aí, tipo, ela solta do andaime e ela já tá parada com o homem verde embaixo, cara. Muito engraçado. Aí segura ela, assim, ela cai pro lado e ainda é vista, assim, na cena. E foi muito engraçado também esse lance de bastidor, que enquanto o filme não estava finalizado, a forma que ela veio da distribuidora pra gente dublar, eu mesmo cheguei a ver o próprio Noel vestido com aquelas roupas que deu vez aos movimentos do Michelangelo, ele aparecia por trás do Michelangelo. Foi uma hora que quase, caraca, o coração deu uma acelerada. Falei, caraca, que é isso aí? Falei, você tá aí e tal. Foi muito maneiro. Eu vi ele umas 2 vezes no filme. Ele deu uma escapada assim, tal, aquela lâmpada no rosto dele. Foi um trabalho muito incrível, cara. Eu acho que poucas coisas podem se comparar a isso. Aham. Acho que aqui a gente fala como um só. Entendi. Então, vou encerrar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu sei o quanto é apertada a agenda de vocês. Eu sei o quanto foi difícil gravar esse podcast, mas muito obrigado. Ó, Muito valeu. obrigado, cara. Pô, obrigadão Muito. mesmo. Feito sobre extremo esforço, cara. Eu entendo, eu sei. Ah, falando nisso, Joker, Pode falar, cara. Pode falar. a gente tem, na verdade, um convite, né? Pra quem tem casco e pra quem não tem casco também. Que vai ser, no caso, pelo menos pra maioria de nós, eu acho que pro Andrés, pra mim e pro Renan vai ser o primeiro evento, no caso de dublagem. Fred, eu acho que Verdade. já é muito experiente nisso. E a Tá me gente. vendo aqui, não? Foi... Não está me vendo aqui, não? Não, tô te vendo Você é cego? Desculpa aí. Foi mal, né? Mas eu não sou. Aí, a gente vai fazer parte, no caso, desse evento e tal. Vai ser um evento aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade onde a gente fala e tal. É um evento de anime, games, que se passa, no caso, na Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, que é um evento chamado Anime Brother Club. E vai ser um evento no Mesquita Futebol Clube, dia 16 de novembro, entre 11 e 19 horas. E nós 4 estaremos lá. Dia 16 de novembro cai num domingo. Pô, é dia bom. Dia legal pra comer Todo pizza, mundo ir, né? tartarugas, né? Várias. Vai todo mundo ver o estádio do Mestre Splinter.
E a gente tem uns segredinhos pra contar lá também. Quem for vai saber. Mestre Splinter sabe. Quer dizer, se ele souber, ele me mata. Nem me dá mais. Então é 16 de novembro no Mesquita Futebol Clube. Que horas mesmo? Das 11 Cara, vai às ser 19. entre 11 e 19 horas. Agora, Não sabe esteja a lá hora e que se são, né? se ele é de 19, é de 30. Não dá pra saber. Então já tá marcado nosso próximo encontro. Que será lá mesmo. Já estão convidados já. Beleza, vamos dar os É só quatro. procurar a página, procura a página e procure o Jiraya. O Jiraya que tá vendendo os ingressos que eu nos vi, foi ele que convidou a gente, né? E aconteceu mais uma vez aquele negócio que eu tava falando no início. Ele tinha me chamado pra ir. Eu pensei, não, como é que eu vou sem as tartarugas? Aí ele falou assim, mas a gente não tem o cachê pra pagar pra todo mundo. Eu falei, não, você pega o meu cachê, divide por 4 e vou falar com eles pra todo mundo, porque eu sozinho não vou. Entendi. Então até nisso, né? Podia ter falado isso no início. Então assim, a união já começou até por aí. Então, União, pô, o cara é sinistro. eu não vou Inclusive, sozinho. a gente vai doar o nosso cachê pro Fred em nome do nosso agradecimento. Pode todo mundo doar pra mim, porque eu podia estar roubando, eu podia estar matando. Aham, entendemos. Então, gostaria muito de mais uma vez agradecer a vocês por terem gravado esse podcast comigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, cara. Valeu. E então, você que tá ouvindo, curta o Tudo Plugado. Curta a página, curta o vídeo. Curta a página, Isso aí. Show de bola. Isso aí, curta Tudo Plugado, compartilha o vídeo. Compartilha, curte. Obrigado, cara. Valeu. E agradecer a vocês. Vamos encerrar por aqui, né? Até o próximo podcast. E é isso aí. Exatamente. Valeu, cara. Valeu, gente. Tartaruga, né? Abração e vamos finalizar com isso aí, gente. Ó. Tartaruga no 3. 1, 2, 3. Santa Tartaruga!